Bom, eu acho que eu posso recomeçar só das apresentações, que para essa atividade de hoje, em que a gente vai discutir os acordos pedagógicos que a gente precisa fazer com os nossos estudantes para que aconteça o processo de ensinar e de aprender, nós temos aqui nos apoiando a professora Silvia Batista, da Unifesp, que vai nos apoiar no campo teórico da discussão. Nós temos a professora Carolina Del Rovere, que nos vai apoiar na discussão sobre a experiência da aula, quando a gente tenta promover transformações na nossa aula. E a gente agradece ao Wagner Macedo por ter topado estar aqui conosco, porque é preciso ouvir o lugar do estudante, se a gente quer entender como esses acordos podem acontecer, para que essas transformações e essas adequações às nossas aulas sejam possíveis. Eu tinha dito antes, a professora Silvia, que eu pedia licença, porque é de bom tom primeiro deixar os convidados externos falarem, mas para a gente ter um encadeamento melhor das ideias, faria um pouco mais de sentido a gente ouvir a experiência e depois contextualizar no campo teórico, e por isso eu peço para a professora Carolina Del Rovere começar a atividade com a experiência dela. Bom, gente, boa tarde. Eu aqui estou no papel de representação de situações que vários de nós vivemos aí na docência. Então, eu venho conversando há um bom tempo com a assessoria pedagógica a respeito dessa questão do como trabalhar com outras metodologias e como compreender como que é essa recepção por parte dos alunos. Então, visto de tudo que eu venho conversando com a Amanda, algumas coisas que eu levo para a assessoria pedagógica, do que eu venho conversando com os alunos, a gente resolveu trazer um pouquinho isso aqui para discussão. Então, eu usei aí como base uma unidade curricular que eu trabalho com os alunos da Engenharia de Minas e também do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que é uma unidade que se chama Pesquisa Mineral, ela é profissionalizante já, e eu tentei tirá-la do nosso modelo tradicional de simplesmente lousa, professor falando lá na frente. Como ela traz para o aluno muitas ferramentas que ele vai usar no dia a dia profissional dele, no desenvolvimento de projetos, no tratar com equipes, eu levei para a sala de aula muito a questão da aprendizagem baseada em projeto, e li muito a respeito de diversas metodologias. A minha realidade é a realidade de muita gente aqui. Eu não tive uma preparação pedagógica para dar aula. Então, a gente foi, ao longo aí dos semestres, tentando usar ferramentas em que o aluno fosse mais ativo na aprendizagem dele. E daí, a gente desenvolve nessa unidade curricular vários projetos em que o professor que o aluno caminha de forma independente e que ele desenvolve as suas atividades exatamente simulando o que ele vai viver na vida profissional. E aí eu me deparei com uma situação de que várias das atividades, quando eu conversava com os alunos, eu sempre procurei ser muito acessível. Alguns alunos me falavam, olha, é muito interessante o que você está fazendo, só que dá muito mais trabalho para a gente. Talvez, visto tudo que eu tenho que fazer, o modelo tradicional seja mais interessante.
foi aí que, junto com a assessoria pedagógica, junto aos colegas, a gente começou a pensar um pouco nessa questão da permissão por parte do aluno. Porque a gente pode ter as melhores intenções, pode procurar estudar as melhores ferramentas, só que se da parte do aluno a resposta não for positiva, essa aprendizagem não acontece. Então, nós percebemos isso. Quando eu falo nós, somos eu em sala de aula e mais o suporte da assessoria pedagógica, a gente percebeu essa questão quando estávamos em período presencial, e agora, quando nós tivemos o nosso período aí de regime especial de estudos, também no papel de coordenadora adjunta do BCP, nós discutimos e percebemos que isso ocorreu também nesse regime especial. E não é uma coisa particular minha. Conversando com vários colegas, a gente percebe que existe certa resistência dos alunos quando você usa ferramentas que não são as tradicionais. Só para pensar um pouquinho nessas questões que eu estou colocando, nós fizemos uma pesquisa junto aos alunos a respeito do uso de metodologias. Então, eu vou trazer para vocês só alguns dados, só para a gente pensar um pouquinho. Aqui são resultados parciais. Eu peguei algumas questões desse formulário que nós aplicamos, mas é para a gente refletir. Então, quando nós consultamos os alunos a respeito do conhecimento sobre o que são metodologias ativas diversas, nós percebemos que mais de 50% deles não sabem do que se trata. Isso já é uma barreira quando a gente tenta implementar alguma coisa diferente. Nesse segundo gráfico, nós perguntamos aos alunos o quanto ele se sente confortável quando algum professor tenta aplicar alguma metodologia diferente, usar alguma ferramenta diferente. E a gente pode ver o seguinte, aqui, essa primeira barra, ela significa a resposta que o aluno acha legal ter uma nova metodologia, mas é diferente, ele se sente inseguro. E a gente vê aí que a gente tem... Amanda, tem um áudio aberto, não sei se é o do Cássio, eu queria pedir para fechar, por favor, porque está interferindo lá no YouTube. Tá ouvindo a minha voz? Sim. Então é o meu mesmo. Desculpa, porque esse aplicativo eu não sei. Imagina, obrigada. Bom, então, retomando. Nessas respostas, a gente vê o seguinte, a gente tem uma parcela de alunos que acha legal usar outras metodologias, mas eles se sentem inseguros quanto a isso. A gente tem uma boa parcela que acha muito interessante e que está aberto, e tem aqueles alunos que preferem manter as aulas tradicionais e seguir como a gente está. Então, assim, esses dados, eles não são estatísticos, tá? A gente conseguiu ter resposta de uma parte dos alunos, mas o que é interessante a gente pensar é que existe variedade na resposta. Então, o que a gente imaginava que um aluno receberia super bem, tentar uma metodologia diferente, muitas vezes não é o que acontece. E isso se dá por vários motivos. Porque ele tem pouco tempo para desenvolver as atividades, porque, no caso de depender de ferramentas digitais, ele pode ter, por exemplo, a conexão ruim e não consegue ter acesso às ferramentas, mas é uma realidade, e isso vai influenciar diretamente na permissão dele quanto às nossas metodologias e vai influenciar na aprendizagem.
Aqui, nesse gráfico, a gente pode ver como que ele se sente quando ele tenta se organizar para fazer uma atividade diferente, para atender uma proposta diferente do professor fora da sala de aula. Então, a grande maioria deles tenta se organizar e colocar na agenda para atender a tempo. Boa parte deles faz na véspera porque tem muitas atividades. Até chegar ao ponto da última barrinha, que tem gente que não faz porque acha que as atividades têm que ser feitas dentro da sala de aula. E aí, por último, a gente perguntou, nesse contexto, para os alunos como que ele se sentiria estimulado a estudar um determinado conteúdo. E aí a gente teve essa resposta de que ele está aberto a novas tecnologias. Então, assim, a gente pode perceber que a gente tem questões que elas são contraditórias. A gente tem os alunos querendo novas metodologias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a parcela de alunos que não nos deixa ou não aceita que a gente use essas novas metodologias porque dá mais trabalho, porque ele precisa se dedicar de uma maneira diferenciada para a qual ele não está preparado. Então, a visão que a gente teve enquanto docente e também enquanto coordenação de curso, estudando o caso dessa minha unidade curricular e de outras unidades curriculares de outros docentes, foi isso. Nós só temos sucesso se existir esse acordo. E aí eu acho que nesse momento é interessante a gente ouvir o que o Wagner tem para falar como aluno. Boa tarde, pessoal. Obrigado, professora Carolina. Obrigado, Amanda. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Primeiramente, Carol, pelo gráfico que a senhora mostrou, é importante levantar uma coisa. Os alunos, a segunda maior escolha dos alunos foi que os alunos estão inseguros, porém eles aceitam fazer as atividades. No meu ponto de vista, do ponto de vista com o pessoal que eu conversei, o que acontece? Os alunos, eles entendem que essas atividades, elas ajudam, de certa forma, no aprendizado. Atividades práticas são muito benéficas no currículo da gente, a gente aprende muito melhor do que na sala de aula, fazendo as atividades normais. Porém, os alunos, eles têm um certo medo de como que vai ser aplicada essas atividades, de como que essas atividades, elas vão ser postas para valer. Porque o que o aluno teme? Ela teme que aquela matéria que já era pesada, que já tinha uma carga de estudo muito pesada, ela se torne prática e ela não perca aquela parte de muito conteudista. Aí seriam as duas coisas juntas que iriam prejudicar o desenvolvimento do aluno e iria colocar muito mais coisas para ele fazer. E um aluno do BCT, por exemplo, que já tem uma carga muito alta, ele ficaria com mais coisas ainda e aí uma coisa atrapalharia a outra. Então é isso que os alunos têm medo. Eles acham muito legal a ideia, bem bacana a ideia de atividades fora de sala de aula, atividades que desenvolvam a criatividade, desenvolvam o lado profissional. Porém, os alunos, eles têm medo de aumentar muito a carga. E realmente é uma coisa que agrega bastante essas atividades. Eu posso dar um exemplo, como a senhora mesmo falou, eu fui aluno da senhora na disciplina Pesquisa Mineral. E nessa disciplina, o trabalho que foi passado nessa disciplina, agora na empresa júnior chegou um cliente que pediu exatamente aquele trabalho que a senhora tinha pedido. E por eu ter desenvolvido aquele trabalho lá, o trabalho agora foi muito mais fácil apresentar para o cliente, a gente já sabia como fazer, graças àquele trabalho que tinha sido apresentado. Então, isso, de certa forma, engrandece muito e acredito que todos os alunos estejam a fim de participar, que a maioria dos alunos eles estejam dispostos a tentar, porém, como eu disse, eles têm medo da matéria que já é maçante ficar muito mais maçante com trabalhos pesados, mantendo aquela carga pesada. Outro exemplo, assim que eu entrei na faculdade, um professor tentou passar uma atividade dessa, de externa,
Porém, esse trabalho ele tinha um grau de dificuldade muito alto. Para ser realizado esse trabalho, era necessidade que você tivesse uma carga de estudo muito alta e muito além do normal. Os alunos eles se reuniram para fazer, nenhum aluno conseguiu dar conta, pediram para pessoas que já estavam formadas, não deu conta, teve que contratar uma pessoa de fora para ajudar a gente a fazer. Então, esse também é um outro medo que eu acredito que tenha sobre os alunos. Mas, do mais é isso. Eu acho que agora a Silvia consegue explicar melhor para a gente. Olá, que prazer, né, estar aqui com vocês em tempos não somente climáticos, né, estou aqui em São Paulo, está um frio, mas em tempos mundiais planetários, que têm nos deixado mais sensíveis, mais vulneráveis, com mais incertezas, né? E enfrentar estes tempos, acompanhados de tantos colegas, conforta, aquece, né? Coração quentinho do Olaf, do Frozen, inspira, com certeza, as mentes na perspectiva de ações educativas comprometidas, não é? Com a igualdade, com a justiça, com a saúde de todos e todas. Então, quero agradecer muito por viver uma tarde em que posso experimentar o aquecimento, não é, daqueles que, como eu, estão nesse tempo histórico, neste país, neste mundo, nesta existência, vivendo esses desafios. Agradeço muito a confiança da professora Amanda, não é? Até brinquei com ela, não sou uma expertise em ensino remoto, estou como professora Carolina e todos os meus colegas aprendendo, não é? E aprendendo a imaginar vocês. Né? Eu sou uma professora já com 33 anos de experiência docente nos ambientes presenciais, então eu falo com as mãos, eu conto os casos, né? E confesso que esse ambiente virtual ele está sendo para mim uma descoberta, com o compromisso, como nos chamou a atenção, professora Amanda, de que seja um ambiente virtual durante o tempo necessário do ensino remoto, emergencial, que seja um ambiente virtual habitado, não é, de maneira criativa, competente, colaborativa, mas habitado, inspirado pela responsabilidade social da universidade pública brasileira neste momento, não é, de participar de todas as ações de enfrentamento da pandemia, e uma delas, não é, abrange nós seguirmos. Não seguimos iguais, não seguimos rapidamente, cada instituição seguindo no seu tempo, mas o compromisso com os estudantes, com os professores, com os técnicos, com os trabalhadores terceirizados das nossas universidades, que vamos seguir. As falas de professora Carolina e de Wagner, aos quais agradeço por dividirem comigo este momento, são falas que me fazem pensar quão desafiantes são os tempos atuais, mas como nos coloca a professora Carolina, quão desafiantes tem sido pensar a formação no século XXI, nós, professoras e professores, formados na prática, alguns de nós na licenciatura, no século passado, com estudantes deste século, né? Mas que trazem também memórias de experiências formativas, eu diria, um pouco mais rígidas, um pouco mais enquadradas.
Então, é nesse caldo de cultura, não é? É tentando ser, como diz Drummond, sempre em construção, né? Drummond tem um poema que diz, sem nunca ficar pronta a nossa edição convincente, a última, né? Nós estamos sempre nos construindo. É nessa perspectiva, eu vou tentar partilhar a apresentação, que não está entrando. Vamos lá. Professora Carolina, você que foi tão eficiente, se puder me ajudar, como é que eu faço? Porque aqui não está entrando. Silvia, é só você colocar no apresentar agora e carregar a sua apresentação. Apresentar agora. Uma janela. Janela. Isso, aí você abre o seu arquivo e coloca em modo apresentação. A única coisa, você não vai ver as nossas câmeras enquanto isso. Tá. Já estou conseguindo, será? Tá sim. Opa, muito obrigada, professora Carolina. Nada como colegas, não é? Muito mais rápidos. Vocês sabem que no ambiente presencial eu me viro melhor com os imprevistos. Os imprevistos no ambiente virtual me parecem sempre muitos trágicos. Ainda bem que a gente tem colegas tão amigos e tão colaborativos. O tema, não é, então, desse nosso encontro, desse dia 2, desse momento 2 de um processo de formação docente, e aqui quero deixar registrado o reconhecimento à professora Amanda, toda a equipe da universidade, né, por construírem esse espaço e por serem generosos, né, vocês partilharam esse espaço. Então, tem colegas nossos aqui da Unifesp acompanhando, tem orientandos meus da região norte acompanhando. Então, efetivamente, é um momento em que nós, das universidades, estamos nas redes nos ajudando, né? Então, muito obrigada e parabéns pela excelência da programação. Quando fui pensando e ao ouvir a professora Caroline Wagner, fui imaginando que os acordos pedagógicos, né, eles implicam delicadas construções de vínculos. Por que delicadas? Porque vão nos mobilizar como professores, professoras, estudantes, na perspectiva de revisitar concepções, de revisitar experiências. Às vezes, nós tivemos uma excelente experiência numa aula que utilizou a técnica expositiva e achamos que ok, não é? Que nós não precisamos nos deslocar. Outras vezes, como nos contou Wagner, encontramos o sentido de irmos à prática, de trabalharmos através de projetos ou de problemas, ou a partir da narrativa de um usuário, né? Então, essas nossas aprendizagens, representações, vão nos permitindo, não é, pensar de que lugares falamos quando estamos construindo processos formativos, não é? Então, o lugar que falo, e acho que é importante eu dizer, não é, que eu sou uma mulher paraense, então, muito da minha régua e compasso estão nas águas da região norte, que neste momento de pandemia se vê tão desafiada pelos nossos equipamentos de saúde públicos, fazendo o máximo que podem, mas insuficientes. Fiz psicologia na Universidade Federal do Pará, iniciei minha carreira docente na Universidade do Estado do Pará, não é, há 33 anos atrás, depois sou professora também da Faculdade de Educação da Unicamp e há 16 anos como docente da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Portanto, como vocês, habito um campus de expansão, né? E, portanto, quero dizer a todos os meus colegas professores e estudantes que partilham comigo e técnicos que só é possível estar aqui, né? Porque houve expansão das universidades federais nesse país.
E acho, né, que apesar dos enormes desafios, é muito melhor responder a esse desafio da pandemia tendo interiorizado o ensino superior, tendo levado essa geração, não é, diferente, construtiva, problematizadora, que passa a caracterizar de uma maneira muito importante os nossos universitários e universitárias. Junto com a carreira docente na universidade pública, pude desenvolver minha carreira como pesquisadora, não é, como professora dos programas de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. E aí, a minha formação de psicologia me traz sempre uma condição de nativa ou estrangeira, né? Para alguns colegas, a professora Carolina lembrou, muitos de nós não chegamos com a licenciatura e não nos preparamos para a docência universitária, e aí eu sou uma estrangeira. E para outros eu sou nativa porque sou da psicologia da educação. Enfim, isso que as nossas áreas disciplinares vão aprendendo a ficarem um pouco mais borradas, a comporem arranjos interdisciplinares. Também atuo na formação de professores e sou uma cidadã, né, participando, impactada com as opções políticas, com as opções ideológicas, com as opções epistemológicas, não é? E de todos esses lugares, o grande desafio dos tempos atuais, não é? Esse vírus que tem uma imagem bonita, não é? Da coroa, mas enfrentado no mundo inteiro e no nosso país com uma disseminação bastante importante, bastante elevada, não é? Temos aí hoje, mais de 30 mil companheiros e companheiras que faleceram, que não estão mais nessa existência, não é? Desses 30 mil, às vezes a gente conhecia. E esse foi difícil dizer tchau, né? Então não é a quantidade, mas é o sentido de uma pandemia que aborda profissionais no ambiente hospitalar, que aborda profissionais nas unidades básicas, e que neste país a resposta tem sido dada graças ao Sistema Único de Saúde, que a despeito de todo o seu subfinanciamento e das políticas de desmonte, continua sendo o sistema que ausculta as demandas e as necessidades, né? Portanto, nesse momento, de uma forma muito emocionada, estou há 2 dias da perda de 3 grandes amigos, né, que, como eu, cresceram em Belém, fizemos planos de existência longa. A pandemia os levou a óbito e ofereço, não é, a minha possibilidade de conversa a todos os profissionais, a todos os cuidadores e a todas as famílias que sofrem, que aprendem com a dor, não é? E também um abraço muito grande a todos aqueles que estão vencendo e que estão continuando vivos para construirmos a resistência em prol da vida. E aí, um artista que partiu recentemente, Moraes Moreira, não é, infartou em abril, na véspera ele tinha feito um cordel. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será a minha própria lida. Fiquei muito emocionada, essa é a primeira estrofe do cordel, ele é longo, vale a pena ser lido e ouvido, belíssimo, algumas leituras do cordel de Moraes Moreira que temos disponíveis no YouTube, mas muito emocionada por Moraes Moreira nos lembrar que a pandemia traz junto também a expressão das desigualdades, das outras questões que precisamos continuar a cuidar, não é? Para que seja possível pensar que as ignorâncias, não é, afetivas, cognitivas, éticas e políticas, elas precisam ser enfrentadas na perspectiva de uma outra sociedade. E aí, né, ouvindo a professora Caroline Wagner, pensei que o padre Antônio Vieira nos ajuda
a que a gente possa olhar quais são as nossas ignorâncias, né? Na universidade, nós, às vezes, sempre perguntamos pelas nossas sabedorias. O que sei, né? Mas talvez, eu gosto muito do padre Antônio Vieira, está aí a sua... Oi? Amanda, a gente ainda está vendo o seu primeiro slide. Jura? Juro. Ai, não é possível. O que será? Foi em modo apresentação. Em modo apresentação, e aí você consegue ir passando. Modo apresentação, deixa eu ver. Acho que é F5, né? É aí mesmo, onde você estava. Peraí, é aqui mesmo? Isso, clica. Vamos lá? Passou? Ainda não, peraí, que eu acho que ele está... Não. Não. Deixa eu começar de novo. Uma janela. Vamos ver? Passou? Ainda continuamos vendo a estrutura do slide no cantinho esquerdo. Você não quer? Clica aqui na estrutura do slide que você tem, a sua lista de slides, clica onde você está, no slide que você está. Eu estou clicando, peraí. E para você, tá mudando a tela? Tá. Deixa eu ver aqui. Que tal agora? Não? Não. Para nós continua igual. Pensou. Aí, sim, Silvia, sim. Agora aparece. Sim, pode continuar passando agora que a gente está visualizando bem. Sim, vai estar visualizando com aquela coluna lateral, sim, né? Sim, mas não nos impede de ver bem. Então tá. Então vamos lá. Então aqui está os meus pôr do sol das cidades, né? Belém, São Paulo e Santos, que são as cidades que eu tenho habitado nos últimos anos, me informando e me tornando cada vez mais uma pessoa, né? E uma pessoa que tem uma grande perspectiva nesses tempos de pandemia de ser alguém que contribua para o enfrentamento, né? E aí o meu reconhecimento a todos os profissionais da saúde, o Moraes Moreira, né? Que nos convida e nos lembra dos outros desafios, e o padre Antônio Vieira, que vai então nos dizer que a gente pode ter algumas ignorâncias, não é? E que se a gente não olhar para essas ignorâncias, talvez a gente diminua a perfeição e o merecimento do amor. Ou porque não conhecêssemos, ou porque não conhecesse a si mesmo, ou porque não conhecesse a quem amava, ou porque não conhecesse o amor, ou ainda porque não conhecesse o fim onde há de parar amando, né? Então, penso que quando a professora Carolina nos traz as percepções, as ideias, os posicionamentos dos estudantes frente às questões que lhes foram colocadas com relação às metodologias ativas, e Wagner nos traz o testemunho daquele que viveu metodologias ativas, que viveu movimentos diferentes no ensinar e aprender na universidade, nós estamos procurando conhecer a nós mesmos, né? Quem somos nós, esses sujeitos que ora partilham expectativas, que ora entram em conflitos, não é? Quem somos nós, professores, que, como diz Carolina, temos construído a nossa profissionalização docente na prática, às vezes sem experiência de formação estruturada, não é? Quem somos nós, estudantes, que fizemos tantos planos para a universidade e muitas vezes o que encontramos fica aquém do que desejamos? Quem somos nós, técnicos, administrativos em educação, não é? Que chegamos à universidade também com um projeto de educação superior e às vezes não encontramos espaços naquilo
que a gente poderia contribuir. Quem somos nós, trabalhadores terceirizados, que cuidamos da segurança, da limpeza em algumas instituições do restaurante universitário, né? Que cuidamos dos projetores, mas que às vezes também não somos envolvidos nos processos formativos. Então, é importante perceber, e aqui há uma defesa, né, que vai coadunar bastante com a fala da professora Carolina, a quem registro meu reconhecimento. Como emociona, Carolina, ver uma professora no seu processo de aprendizagem da docência, se deslocando dos lugares já conhecidos, né, instando outros colegas na função de coordenadora. Então, nós, professores, somos sujeitos de aprendizagem. Isso precisa ser muito lembrado por nós, professores, não é? E sujeitos de uma aprendizagem em configurações que muitas vezes não foram as configurações que nós nos tornamos professores, não é? Eu estou aqui, não é? Junto com Paulo Freire, junto com Maria Isabel Cunha, junto com a Doris Bolzan, dizendo, é uma aprendizagem colaborativa, de troca, de diálogo, de caminhos possíveis e de enfrentamento dos conflitos. Enfrentamento no sentido do reconhecimento. A professora Amanda já me ouviu falar, não é? Eu trabalho no campus Baixada Santista com os cursos da área da saúde, num eixo comum chamado Ser Humano e Sua Inserção Social, e trabalhei no mesmo campus na implantação do Instituto de Ciências do Mar, do nosso bacharelado interdisciplinar. E eu estava lá no meu segundo mês de aula para os ingressantes do BICT, como a gente chama, o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. E aí um aluno me diz, professora, falei da senhora para minha mãe. E eu fico muito feliz, porque quando a gente fala para os nossos pais, não é? Quando eu falo para o seu Francisco, para a dona Clarice, que ia estar com vocês, é claro que é porque isso é muito importante para mim, né? Eles estão lá em Belém, torcendo para que seja boa essa experiência que eu estou tendo com vocês. E aí eu perguntei, o que você falou para sua mãe? Né? Achando que vinha assim um elogio fantástico. Professora, eu falei com a minha mãe que quando a senhora começar a dar aula, vai ser muito bom. Eu estava com 2 meses de aula. Eu sento e pergunto, o que eu estou fazendo há 2 meses com você? A senhora é legal, a senhora pergunta o que eu percebo do mar, a senhora pede para eu ouvir os pescadores, a senhora pediu para eu fazer um diário de como tem sido os meus dias na cidade de Santos, era um estudante de fora da cidade que chegou para fazer a universidade. E eu disse, como você imagina que vai ser minha aula? Professora Bela, o quadro cheio. Objetivo da aula, conteúdo e avaliação. Gente, eu não sabia o que fazer. Porque eu tenho levado tanto tempo para aprender a ser uma nova Silvia, né? E a velha Silvia apareceu, tá vendo como é legal? Aí, né? Então, e aí eu fui percebendo que eu precisava efetivamente construir, como diz tão bem a professora Carolina, e como na introdução tinha nos colocado já a professora Amanda, e Wagner vai corroborar com a ideia de que eu preciso construir o sentido de uma aula que não enche o quadro. E que eu preciso dizer que o pseudo não trabalho do quadro cheio, não é? Porque aí eu copio e dou conta, ele não dá certo no mundo contemporâneo. Ele já deu. Ele já foi legal. Tanto é que nós estamos aqui. Mas ele não dá mais. Não dá mais para você ter empatia com o outro se você não estiver olhando para o mundo que você está e pensando que você pode contribuir com ele, né? Então, essa é sempre uma experiência que me lembra que há caminhos, mas esses caminhos têm que ser construídos coletivamente. Sempre lembrando, né, o que diz o grande professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira e um dos maiores teóricos nacionais e internacionais, professor Paulo Freire, consta das listas de formação de professores
e dos cursos de formação das universidades de Harvard, Cambridge, Oxford e de Maastricht, né? Faço essa explicação porque percebo que hoje no país nós sabemos pouco do professor Paulo, e é por isso que às vezes falas que não conhecem, né? E que, portanto, a minha função docente é sim, é de propiciar o encontro com o professor Paulo. Ele já nos dizia num livro que tem sido um grande companheiro nesses tempos, Pedagogia da Autonomia, o educador já não é aquele que apenas educa, mas o quanto educa é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa, né? Então aí essa posição do Wagner como um parceiro, né? Como um parceiro que também reconhece quem é, de onde vem, mas que também vai reconhecer suas incertezas, seus medos, né? Que é necessário saber do outro, quem é o outro, que é necessário fazer com o outro, né? Que é necessário construir com o outro. E aí, a universidade, que a geração do Wagner está vivendo na condição de estudante, é muito diferente da universidade que eu vivi na minha condição de estudante de graduação, né? Ela foi muito boa, sou muito grata à Universidade Federal do Pará, ao curso de psicologia. Quantas coisas aprendidas. Mas quantas coisas aprendi lá para fazer diferente hoje. Porque eu sempre fico muito intrigada, sabe, Wagner, quando os estudantes dizem assim, mas não dá para ser igual, professora. É porque mudou, gente. Mudamos todos, né? Quem diria que nós estaríamos numa quarentena? Que eu me colocaria toda com as cores que eu gosto para estar conversando com vocês, para não sair de casa. E não saindo de casa, eu encontro vocês. Em outros momentos, nós não nos encontraríamos. E quem nos trouxe isso de forma dolorosa foi a pandemia, mas é preciso dizer que os recursos que estamos usando no ensino remoto emergencial, eles já estavam disponíveis. E que essa geração de estudantes foi me apresentando, não é? O podcast eu conheço a partir de uma produção de um estudante. Blog foi um orientando de monitoria que disse, eu vou fazer um blog do nosso módulo, e eu não sabia o que era, né? Então, efetivamente, nós precisamos, né, na condição de estudante de graduação, reconhecer, e Wagner foi muito feliz, né, no seu testemunho, de que nós sabemos alguma coisa. É claro que o estudante saca, ele dá conta, ele percebe, mas nós não sabemos tudo. Nem estudantes, nem professores. Por isso aprendemos sempre. E também não aprendemos só comigo e contigo. Migo, professor, tigo, aluno, né? Eu aprendo com a comunidade. E não apenas a comunidade dos colegas técnicos, dos colegas terceirizados, portanto, da comunidade acadêmica, mas eu aprendo com a comunidade das escolas, né? Das unidades básicas de saúde, dos movimentos sociais. Eu aprendo com a comunidade que é envolvida nos cursos das engenharias exatas. Eu aprendo com a comunidade quando vou discutir as ciências ambientais. Eu aprendo com a comunidade quando vou discutir direitos, né? Essa comunidade, ela é ampla porque ela é a sociedade. E faz uma diferença imensa que nessa pactuação entre professores e estudantes, entre professoras e estudantes, possamos efetivamente ter a comunidade, não como uma ilustração que marca um jeito de aprender na universidade, né? De trazer a foto, não, mas como a imersão, como aproximar-se, como fazer junto,
Como reconhecer que há um conhecimento na comunidade, que não é a universidade que vai lá explicar, mas é a comunidade que nos explica como tem vivido. Como pensar máscaras, se não perguntarmos à comunidade qual o melhor modelo? A universidade diz qual é o melhor tecido, alerta para aquele que não protege a comunidade faz redes de produção, apoia a economia solidária. Nós não produzimos formação fora da sociedade. Também aqui, não é? Estou inspirada em Paulo Freire, em Tresas, em Assunção, em Leonardi, ou seja, colegas que vão na perspectiva, né, de que é preciso que a universidade desenvolva saberes, mas que esses saberes tenham conexões íntimas, fecundas, para usar uma expressão de Gramsci, orgânicas com o mundo. Por isso, quando a professora Amanda diz, nossa, Silvia, a gente não vai começar por você, não é por mim mesmo, né? Porque o que é orgânico é aquilo que dá sentido, é aquilo que eu vivo, e aí ninguém mais do que a professora Carolina e Wagner para trazerem um sentido, né? Eu sou aquela colega que também, vivendo as suas contradições, traz uma lupa diferente, mas eu já anotei aqui algumas perspectivas que meus dois colegas que me antecederam vão revelando. Importante que nesse encontro, nesse pacto, nessa negociação, também a instituição precisa pensar. E aí, professora Carolina, a minha experiência de gestão que pude desenvolver no campo Baixada Santista, fiquei me perguntando que para mudar configurações de formação na graduação na universidade, a instituição ela precisa participar, não é? Muitas vezes nossos departamentos ainda são muito rígidos, nossos regimentos, né? Às vezes a gente nem se fala, gente. Eu estou encontrando mais colegas em alguns ambientes virtuais do que eu encontrava antes. E agora a gente está se dizendo pelo menos boa tarde quando eu entro no ambiente. Olha que coisa legal, mas isso é uma cultura institucional, né? E nós que somos campi de expansão, isso está muito marcado na gente, né? Nós somos dali, nós somos da Unifal Poços de Caldas, eu sou da Unifesp Campus Baixada Santista. Isso está na nossa cultura, né? Então, pensar como é que estão nossos projetos pedagógicos, como é que eles estão porosos para essa troca com a sociedade, mas como que a gente tem feito as trocas no interior da nossa instituição, né? Daí essa semana que a professora Amanda teceu junto com tantos e tantas outras, e que vai reunindo, né? Tem um Moodle 1, 2 e 3, como é um Moodle, o que faz, o que não faz. Ora, isso é preciso, né? As instituições elas estão tendo também que se deslocar. Como sempre nos ensina Paulo Freire, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. E que o importante na escola, e aí eu ousaria dizer na universidade, não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Por isso, defender as políticas afirmativas, defender os processos de inclusão e de diversidade, é defender um projeto de universidade pública em que o respeito ao outro se aprende também na universidade, né? E isso precisa estar claro nos nossos pactos, porque eu preciso conhecer a quem eu amo. Para que eu me formo? Para que existimos nós, universidade? Para a sociedade. E nós somos parte da sociedade. Então, além de a ignorância de quem somos nós, a ignorância de para quem é. Quem é o destinatário dessa nossa ação e desse nosso pacto?
Porque pensar que o destinatário sejamos só nós, essa Díade fantástica, né? Eu sempre agradeço a possibilidade de ter sido e de ser professora como profissão numa universidade pública, né? Comecei como professora auxiliar 1, sou hoje professora associada 3, livre docente, e devo isso ao espaço público, e devo isso às políticas de expansão e de ampliação, né? Portanto, é também minha forma de prestar contas do que tenho feito como servidora pública, né? Não como alguém que estacionou. Recentemente, um líder da União Brasileira fez uma comparação em que usou a metáfora do parasita, né, ao servidor público. Essa é uma metáfora que a gente precisa enfrentar. Não com a raiva de quem se vê desqualificada, porque dá raiva, pelo menos eu experimentei, mas com a consciência ética de que nós não somos servidores públicos, que aderimos a qualquer coisa. Nós temos um projeto a ser defendido, né? E esse projeto vai envolver nossos pactos, nossos contratos, nossos acordos pedagógicos, que vão estar eivados das nossas concepções como os professores, como estudantes, como técnicos e como comunidade, né? Portanto, é preciso fazer as travessias sem perder o encantamento, sem perder a esperança, sem perder o compromisso que move a existência da universidade pública, que é a própria razão do amor, nesse nosso caso, né? Quanta ignorância, se não pudermos pensar sobre o que é conhecer, se não pudermos pensar que esta maçã não pode ser algo apenas saboreada por uma classe e por alguns. Mas é claro que quando incluímos e quando ampliamos, mudam as nossas condições, não é? Os nossos espaços de aprendizagem, os nossos campi, né? Não conheço só por foto a Unifal, mas no Campo Baixada Santista nós temos muitas demandas. Nós não temos salas tão bem preparadas, nem todos os nossos laboratórios estão adequados, a nossa biblioteca ainda pode ser melhor, o nosso Wi-Fi quase não pega em alguns pedaços, alguns, vários, não é? Não estão prontas as condições de infraestrutura, mas estamos lá construindo. Mas junto com elas, a necessidade das propostas curriculares, não é? E conversarem com os conteúdos, né? Os cursos, eles têm itinerários de aprendizagem. Quem é o aluno, a aluna, a estudante ou estudante que entra num curso da licenciatura, do bacharelado, das ciências biológicas, das ciências exatas, não é? Quais são as metodologias de ensino disponíveis? Com um compromisso com a crença de valorizar os princípios da aprendizagem significativa, né, gente? Aí nós voltamos lá nos nossos autores que falam dos tempos contemporâneos de aprendizagem. E é uma aprendizagem significativa porque ela é uma aprendizagem inventiva. Vejam quanta coisa teve que ser mobilizada para estarmos aqui hoje. Ora, diriam alguns, gente, mas era tão mais fácil quando tinha uma sala, eu ia lá, entrava na sala, né? Pois é, a sala é aqui. E a gente vai para o YouTube, a gente sai do YouTube, a gente vai para a RNP, a gente sai da RNP, a gente vai para o Google Meet, a gente vai para o Zoom, a gente vai inventando. Porque a tarefa educativa exige de todos nós, né? O que uma teórica, que eu gosto muito de ler, professora Virginia Castrup, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Psicologia, chama de aprendizagem inventiva.
Não é uma aprendizagem que vale tudo, mas é uma aprendizagem que desloca, que interroga, que pergunta. E por que faz isso? Ela diversifica, né? Não tem um jeito só de aprender. Não pode ter um jeito só de ensinar. Mas como é que a gente mexe esses jeitos? Levando também em consideração as condições institucionais, investindo nas interações e hoje nos desafiando as nossas mediações tecnológicas, né? E voltamos ao tema desta semana, né? Essa sala de aula ampliada é muito interessante, muito desafiante, muito angustiante. E que essas ambiências virtuais, elas têm uma potência de redes. Então, os acordos que trazem ou que podem viabilizar permissões são acordos historicamente situados, epistemologicamente referidos, né, a teorias, a saberes, socialmente referenciados, né, a práticas, e principalmente práticas. Porque uma outra ignorância é que às vezes nós não sabemos o fim, onde havemos de parar. Onde chegaremos? Nesses dias da pandemia, confesso que há manhãs muito nubladas. Não pelo tempo aqui em São Paulo, nubladas no coração. As notícias não são boas, os fatos não são bons. A morte do policial nos Estados Unidos, o Floyd. E eu fiquei pensando que é preciso resgatar que nós temos um compromisso com os sentidos da formação. O compromisso com a democracia e com direitos. Portanto, discutir como a Capulícia do Rio mata o jovem João Pedro é sim assunto de sala de aula universitária. Não para que façamos panelas ou não panelas, mas porque é preciso entender que se a formação universitária no Brasil não estiver a serviço de todos e todas, que não cuide das populações vulneráveis, que não esteja atenta às iniquidades, talvez continuemos ignorantes quanto aos sentidos onde há de parar a mundo. E é preciso pensar que a defesa da democracia e dos direitos não se dá fora do compromisso com a qualidade acadêmica. O ensino remoto digital, emergencial, desculpem, ele é uma alternativa que estamos construindo. Difícil, os pactos institucionais, pelo menos na minha instituição, não tem sido uma discussão fácil ou consensual no primeiro tempo, mas temos clareza de que não abrimos mão da qualidade. E não abrir mão da qualidade é não abrir mão de incluir todo mundo. É não abrir mão de pensar que pode ser que eu tenha que me valer de mais recursos. Porque alguns, apesar de terem, quando tiverem os equipamentos, não terão acesso ao sinal. Então, vejam, não é? Que, portanto, os sentidos da formação pactuada, negociada, que temos de uma forma mais genérica, chamado nos últimos anos, que é uma formação construída do ponto de vista metodológico, a partir das chamadas metodologias ativas, é uma formação que vai apostar na negociação, no consenso. Não é? Por isso, a beleza, a delicadeza e a consistência teórica, quando a professora Amanda, a professora Carolina e Wagner nos alertam para a necessidade da negociação e do pacto.
Mas é preciso pensar. Hoje de manhã eu assisti um webinar lindo sobre o professor e o estudante universitário, né? Me preparando para a nossa conversa, da professora Maria Isabel Cunha, e ela dizia, é preciso pensar que a formação que a gente está defendendo é a formação que lida o conhecimento como processo, que lida o conhecimento como algo público, como algo que é construção da humanidade, mas que tem dúvida, que tem questionamento, que é coletivamente construído, que não é uma unidade homogênea. Né? E aí a psicologia me ajudou muito, porque na psicologia, gente, nós temos milhões de escolas, de linhas, né? Então, desde muito cedo, eu fui aprendendo que me abrigar numa linha de forma dogmática me enrijece, tira o encantamento. Mas escolher e declarar a escolha, dizendo qual é a tua escolha. Vamos pensar junto? Né? E aí a docência me possibilitou, além disso, aprender com os estudantes e as estudantes, nesses 33 anos, a revisitar permanentemente as minhas escolhas teóricas. Portanto, é preciso pensar que a formação se faz nessas arquiteturas curriculares que possam investir na ética, que sejam cientificamente rigorosas, né? Não estou abrindo mão da ciência. Imagina como poderia fazê-lo se sou tributária dessa ciência. Mas quero dizer para vocês que já não mais acredito na ciência única. E as ciências, não é, me deram grandes instrumentos para pensar o momento que vivemos. O momento em que somos desafiados a novos balanços. Quem vem de Belém do Pará, a rede vai ser sempre rede. Não somente as redes digitais, né? Mas a rede que acolhe, a rede que balança. Essa foto é de um barco, muito comum na região norte, quando fazemos a viagem entre as nossas cidades. Algumas cidades, se eu sair de Belém, a cidade que é a capital e onde eu nasci, e for, por exemplo, uma cidade chamada Oriximiná, eu passo no barco aproximadamente 20 horas. Portanto, eu durmo no barco, né? Eu e todo mundo que vai de barco. E fico pensando quão generosa essa existência foi comigo. Porque desde que fui psicóloga da Secretaria de Estado de Educação do Pará, que viajei para o interior do meu estado, pude aprender que a vida é feita de balanços. Às vezes caímos das redes, às vezes nos machucamos, mas é preciso voltar e continuar, né? É preciso enfrentar coletivamente a incerteza, a ambiguidade, a contradição. Somente coletivamente é possível construir alguma explicação para a total falta de escuta daquele policial que não ouve, eu não consigo respirar. Somente coletivamente é possível pensar sobre o projeto pedagógico, reelaborando conjuntamente as unidades curriculares. E aí, professora Carolina, algo que Baixada Santista tem me ensinado muito, e Wagner, é que as mudanças metodológicas, elas ganham mais potência e mais sentido para estudantes, professores, comunidade, se ela envolve um projeto mais amplo do que apenas uma disciplina. Se não der, vamos começar em uma disciplina. Mas é sempre melhor. Melhor não é julgamento de valor, melhor como apoio, né? Como rede mesmo, tá junto. Acho que é importante um desafio de redimensionar as articulações entre os cursos, né? Borrando aí as nossas áreas. Eu era da área de ciências humanas, hoje sou da área de ciências da saúde, gente. Às vezes, ele pequeno me reconhece,
né? Eu escrevo um projeto e ninguém quer avaliar porque eu não sou de lugar nenhum. Eu já perdi meu lugar original da psicologia, eu não fiz pedagogia e educação, diz assim, peronomútil, Silvia, e a saúde diz, mas a Silvia não vem da saúde, né? Então, as nossas identidades docentes também ficam mexidas. Eu também queria ter um lugar mais tranquilo, mas venho me fazendo nesses lugares que quase são não lugares. E o que é muito legal é que esse quase não lugar, não é, que o exercício interdisciplinar nos possibilita, me fez entender que não há outra forma senão investir em cultura de colaboração e cooperação, né? Não apenas porque, do ponto de vista ético-societário, é para aí que eu quero apontar, né? E que eu quero apontar, gente, eu quero dizer para vocês, porque muitos colaboram e cooperam na minha trajetória. Não somente seu Silva, dona Clarice, meus pais amados, mas meus 5 irmãos. Papai é mais velho de uma família de 21 filhos. Vocês imaginam quantos tios e primos eu tenho? Papai fez universidade com todos os filhos nascidos. Até 24 anos, só tinha a 4ª série primária. E aos 40 se forma médico. Fomos todos à sua formatura. Ora, para papai conseguir isso, além da colaboração amorosa e diuturna de minha mãe, Clarice, quantas colaborações e cooperações tiveram que haver? Portanto, pensar em colaborar e cooperar é pensar que nós estamos investindo na construção de sujeitos, homens e mulheres, não é? Que possam efetivamente dialogar, que não precisem desqualificar, que não ousam machucar, cuja arma, não é? Não aponta para o outro. A arma é junto com o outro. E, portanto, com essas possibilidades, né, imaginar que é como imagino que podemos construir os pactos neste momento atual, que o ensino remoto emergencial, ele não pode desistir, se afastar, esquecer, secundarizar a busca da equidade. Ora, numa sociedade desigual, e em universidades que são desiguais, e as nossas são desiguais, não é fácil, né? Aqui na universidade, no nosso SESCamp, nós temos aproximadamente 1.500 estudantes que necessitarão de equipamento, de modem, de chip, de contas pagas pela internet, de banda larga. Eu não posso esquecer disso. Porque eu não posso esquecer que nós estamos indo para o ensino remoto emergencial como uma das respostas da universidade frente à pandemia, que é a rede. Não sei se vamos trabalhar com 2, 3, 4 unidades curriculares. Se vamos trabalhar com uma unidade integradora, vamos discutir isso. Mas vamos nos encontrar. Não vamos ficar isolados, né? Vamos investir no letramento digital. Essa semana que vocês possibilitam a todos nós traz essa possibilidade. Vamos experimentar e acompanhar, né, as experiências. E experimentar aqui, eu quero explicar, não é? Que alguns colegas têm me dito, mas Silvia, nós estamos improvisando. Eu acho que a gente tem uma boa dose de improvisação, né? Porque nesse tempo contemporâneo eu não sei fazer as coisas. Eu não sei ficar numa pandemia. Eu não sei lidar com o vírus. Eu só sei o que as pessoas sabem junto comigo e estão me ensinando. Então, a experimentação aqui está na perspectiva que nos coloca o professor Jorge La Roça, da experiência que impacta, que afeta. Não da experiência displicente, que eu vou de qualquer jeito. Não. Da experiência que articula conteúdo, que articula
objetivo. E aí é muito interessante, né? Porque a professora Carolina nos fala: há desejos, há possibilidades. Nem todo desejo é possível, mas muitos são. E descobriremos quais os possíveis hoje, né? Junto. Porque acredito firmemente, aí gosto muito do Manuel de Barros, né? Um poeta do Centro-Oeste brasileiro, que encerrou sua existência em 2014, que diz, no seu livro Sobre o Nada, fantástico, gente, a expressão reta não sonha. Então, a universidade, a sala de aula, o corredor, pois é, não vamos usar o traço acostumado. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, é preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades. Não é natural o ensino remoto emergencial, mas fazê-lo pode ser um cavalo verde. Por que não? Né? E que este cavalo verde, azul, de tantas cores, não perca a perspectiva do nosso compromisso. Ainda perseguimos o sonho da universidade pública para todos e para todas. Avançamos um pouco. Temos muito a avançar, mas já avançamos. E em tempos em que colocamos a máscara para produzir encontros e não para calar, né? E em tempos que defendemos que todos e todas brasileiras tenham condições de serem cuidados, amparados, e em tempos em que lembramos que produzir a economia não pode ser exigir e deixar para trás vários e várias colegas e companheiros. Nesse tempo, Paulo Freire nos convida a manter a esperança viva, porque, afinal, isto é um ato revolucionário. Porque a vida, diz Guimarães Rosa, ela é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Porque o que ela quer da vida é coragem, ela quer da gente é coragem. E o mais importante e bonito é isso, diz Guimarães Rosa, que as pessoas não estão sempre iguais. Nós podemos mudar, nós podemos avançar, nós podemos ser diferente do que somos. Nós podemos não ter João Pedro mais. Nós podemos não ter Floyd mais. Mas nós podemos produzir vida porque nós podemos mudar. E mudar me leva a acompanhar a Cecília Meirelles quando diz: hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem. E amanhã recomeçarei a aprender. Porque a vida só é possível se reinventada. Que os nossos pactos reinventem a vida, sempre tendo em vista que nós estamos aqui, gente, para ser feliz. E a ciência é só um dos caminhos. Obrigada, Amanda. Obrigada, Carolina. Obrigada, Wagner. Obrigada, companheiros, que eu não vejo! E isso nos faz falta, pelo menos nos vermos, né, assim, nos aproxima. Silvia, eu acho que em nome de todos que acompanharam a sua fala, eu posso dizer que ela foi muito inspiradora, como sempre. E eu não achava que não seria, eu não poderia achar que não seria inspiradora. A professora Carolina e o Wagner de nos trazer para a realidade da discussão coisas que acontecem no cotidiano da aula. Eu acho que Carolina e Wagner também podiam ficar com o vídeo aberto agora.
né? Eu acho que é legal. Eu vou trazer aqui alguns blocos de perguntas que veio lá do chat, muitas pessoas agradecendo a atividade, elogiando as falas. Eu vou fazer os blocos e depois a gente abre para vocês falarem, tá? Carol, a professora Gabriela Vieira e a Estela Custódio fizeram alguns comentários lá sobre os estudantes, Wagner, isso entra você também, os estudantes temerem avaliação, no sentido de que a gente tenta praticar um processo de avaliação ativa, visando a aprendizagem, mas não acompanha nossa metodologia avaliativa, e a gente continua entendendo a avaliação como punição. Aí um comentário que a Gabriela Vieira fez, Carol, foi no sentido do avanço que a gente precisa ter institucionalmente. Ela cita, inclusive, que o sistema institucional precisava prever isso, aí depois você fala um pouquinho sobre isso. Ela diz o sistema acadêmico, né? E aí, na sequência, o Jackson Wagner, ele fala assim, que os professores deveriam esclarecer os procedimentos e as avaliações previamente quando forem utilizar metodologias ativas. Se esse esclarecimento poderia diminuir essa insegurança que é gerada nos alunos, né? Isso que você mencionou na sua fala. Se deixar as coisas mais evidentes e mais claras, podem diminuir esse nível de insegurança. Ele disse que pode ser mitigada. Pode deixar. Não. Bem, continuando. O professor André Teixeira, ele nos diz que a avaliação, ela poderia ser mais simples para traduzir para os estudantes o que significa a avaliação em metodologia ativa. Quer dizer, eu trazer primeiro uma prévia de avaliação para o estudante entender o modelo que se espera, as questões que se esperam tratar, para depois sim a gente partir para a avaliação já tendo o estudante entendido a metodologia. Então esse foi o bloco de perguntas que eu separei para vocês dois. Agora, direcionando para a Sílvia. Primeiro, eu queria trazer as falas do professor Ítalo Silvia, porque ele elogia você trazer o cordel para a nossa atividade. As suas escolhas, ele disse que foram muito pertinentes. O André Teixeira também traz uma pergunta para você, Silvia, no sentido de que você menciona que as nossas aulas deveriam ser em blocos, né, agrupar temas, fazer as pessoas interagirem entre as disciplinas. Ele ficou curioso para saber se há ações assim na sua instituição. Perdão no áudio, tem uma bebezinha de 1 ano aqui do meu lado. O Cláudio Lima, Silvia, ele nos diz assim, a aprendizagem significativa, ela faz sentido principalmente agora, né? E ele queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. A Gabriela Vieira, mantendo com a Sílvia, tá? Ela nos diz assim, precisamos inverter a nossa interação. A gente poderia construir comunidades de práticas. E aí a Rosana Dias traz alguma coisa nesse sentido também, congregando aqui com o que diz Cláudio e com o que diz Gabriela. A Rosana Dias diz assim, Sílvia, vivemos nesses meses o ensino remoto emergencial, mas a gente precisaria transformá-lo em ensino remoto intencional, significativo. Então, esse pode ser um caminho, né? Fazer essa releitura do ensino remoto. O que você pode dizer para a gente? E a Rosana Dias ainda diz assim, há diretrizes curriculares e há associações que defendem essas diretrizes que vetam a possibilidade da aprendizagem remota, veta a possibilidade de utilizarmos momentos para empregarmos a aprendizagem remota. O que você pensa disso? Depois, eu vou deixar agora a Carol e o Wagner falar, depois a Sílvia, e eu trago mais algumas perguntas que vieram do chat. Como a gente já está bem próximo do nosso limite, se a gente puder agilizar na contextualização das respostas, para a gente conseguir ouvir mais gente lá do chat. Carol, quer começar?
Posso começar. Na verdade, a questão da avaliação e das avaliações da minha parte, eu vou ser bem breve. Eu acredito que a questão das avaliações tem sido um dos maiores focos que a gente tem de estudo sobre o como fazer, o como usar o nosso sistema acadêmico, que precisa, sim, de algumas adaptações, mas eu enxergo um outro lado. O aluno também, ele tem uma ansiedade de saber como ele vai ser avaliado. Quando muitas vezes em sala de aula a gente fala, ó, se preocupe com a atividade, não se preocupe com a avaliação, porque ela é consequência do seu trabalho, a gente sente um desconforto, porque o aluno também está esperando um sistema tradicional de avaliação, que é o que todos nós fomos, ou pelo menos em grande maioria, fomos preparados, tivemos o contato. Então, eu enxergo da seguinte maneira: a gente precisa continuar esses estudos, precisa trabalhar muito todas essas metodologias de avaliação continuada que a gente tem, mas também trabalhar isso com o aluno. Então, esses combinados, eles não têm que se estender somente a deixar o canal aberto para a forma de conduzir as aulas. A gente tem que ter esse contato, tem que ter esses canais para conseguir informar o aluno como vai ser a avaliação e ter também o ok, ter a permissão dele a respeito disso. Para mim, pessoalmente, essa questão da avaliação é um dos tópicos que é mais difícil de trabalhar, que vem sendo um dos maiores desafios, porque a gente depende muito dessa permissão final, porque a nossa aprendizagem não é uma via de mão única. Então, eu acho que a chave de tudo aí, na verdade, é a gente conseguir manter um canal aberto com o aluno, é ter essa proximidade, mesmo nesses tempos de trabalho aí pelas nossas telas. Eu acho que é isso, Amanda. Só complementando um pouco, eu acho que é essencial isso que a Carol falou, da comunicação do professor com o aluno. Quanto mais transparente for a relação professor-aluno, quanto mais transparente for a forma de avaliação, quanto mais transparente for a forma que vai ser distribuída as notas, eu acho que acontece um entrelaçamento melhor, o aluno se interessa melhor quando ele já entende ao que vai acontecer. Então, essa transparência, eu acredito que seja uma das principais coisas que vão tranquilizar os alunos quanto a esses novos métodos de ensino e que vão manter as coisas correndo bem. Sobre a forma dos alunos terem medo, os alunos eles têm medo de começar uma metodologia ativa e algumas matérias elas serem empregadas de uma forma que prejudique demais o aluno, que sobrecarregue sua carga, que acabe tornando a matéria mais maçante, e o aluno tem medo de não conseguir voltar atrás depois. O aluno ele tem medo de não conseguir depois ter para quem reclamar para essa condição voltar. Porque, como foi dito ali, a avaliação institucional, os alunos eles não confiam tanto assim na avaliação institucional, que ela tenha um retorno assim garantido para os alunos. Então, aí liga com aquela coisa da transparência. Quanto mais transparência tiver, quanto mais essa conversa tiver com o aluno, eu creio que os alunos eles se sintam bem mais seguros e bem mais preparados para novas metodologias de ensino. Eu acho que é isso. Joia. Acho que Carolina e Wagner colocam temáticas super importantes respondendo as questões. Lembrando, né, tanto Carolina como Wagner, de que a avaliação ela é um processo. Quanto mais a gente conseguir, né, vivenciar a avaliação como um processo, dentro daquilo que a gente tem estudado sobre avaliação formativa, né, mais a gente vai construindo esses canais de comunicação, né, Wagner, mais a gente vai conversando sobre como estão os estudantes e seus percursos, e nós, né, Carolina, no compromisso do feedback. Quer dizer, a gente não vai esperar só o resultado da prova,
mas a gente vai chamando a atenção, apontando para esse percurso, que, na verdade, vai nos favorecer, acho que Caroline e Wagner adiantam, a questão da aprendizagem significativa, sem dúvida, muito mais importante agora, não sei se muito mais importante, mas não deixa de ser importante agora, né? Quer dizer, aprender significativamente vai, com certeza, possibilitar que as nossas práticas após a pandemia, elas sejam diferentes. E eu espero firmemente que o nosso ensino remoto emergencial, ele nos deixe lições, que não são as lições de nós mudarmos a modalidade, não é, dos nossos cursos para a educação à distância, mas lições de incorporar nas experiências dos cursos presenciais outros instrumentos, né? Ora, eu serei com certeza uma professora diferente depois disso, gente. Olha, hoje eu já aprendi a botar uma apresentação, eu já estou aprendendo também a enfrentar os improvisos, as incertezas, não é? Os estudantes já estão me ensinando muito, continuam me ensinando, os colegas, não é? Então, acho que gostei muito da perspectiva do ensino remoto intencional, né? Porque aí ele vai compor os nossos planejamentos. Então, nós vamos pressionar a instituição para ter um Moodle ainda melhor, para que a gente tenha acesso na instituição pública a outras plataformas. Eu agora estou até falando legal, plataformas, né? Então, agora eu já tenho interesse no Zoom, que está aberto, mas ela é paga. Então, como é que a gente pode, não é? Algumas universidades federais já têm a conta do G Suite, então a gente já tem todos os equipamentos todos os dispositivos do Google, mas temos ainda a Microsoft Teams. Quer dizer, quando eu vou construindo a intencionalidade, eu vou dando pistas para a instituição que eu estou sabendo por que eu estou pedindo, né? Do que nós todos estamos demandando. Em relação às diretrizes curriculares, o que eu creio que tem que ficar claro, a Amanda começou nosso encontro de hoje, o que nós estamos fazendo não é a transformação das nossas graduações em educação à distância, né? Então, nós estamos no momento de pandemia e estamos usando o ensino remoto emergencial. Portanto, de cara, acho que é importante a colega que nos provoca com relação a isso, não são todas as unidades curriculares que poderão migrar para alguma experiência do ensino remoto digital. Então, não é pegar o semestre pensado em fevereiro e dizer agora ele vai ser retomado em junho, em julho ou agosto. Nós vamos fazer outra coisa. Nessa outra coisa, não é? Que é, qual é o curso, qual é o termo, né? Ontem eu discutia isso aqui com os colegas. Então, eu vou ter que pensar, o que é que eu vou fazer para o ingressante? O que é que eu vou fazer para quem está no terceiro semestre da universidade? Se a entrada for como aqui nós somos, é só uma por ano, né? Então, eu tenho agora o primeiro semestre, o terceiro semestre e o quinto semestre. Cada semestre exige um pensar junto. O que vai servir para eu ter 3 unidades curriculares no primeiro semestre, talvez para o quinto eu só possa ter 2, só possa ter uma, né? Agora, o importante é que essa decisão compartilhada, construída junto com os estudantes, que também nos ensinam, nos alertam. Olha, deixa de prestar atenção nisso. Temos os pré-requisitos para considerar os cursos que têm pré-requisitos. Então, acho que a gente vai começar a conversar as diretrizes, nós somos fiéis e temos que sê-lo, né? Muitos de nós participamos das diretrizes das nossas áreas, mas pensar num ensino remoto emergencial possível, portanto, não é toda a formação,
há atividades que vão precisar esperar o nosso retorno, que pode ser em setembro, que é uma possibilidade. Vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, a gente está trabalhando com o mês de setembro para começar o retorno gradual e em rodízio. Vocês imaginam isso? Porque eu não imagino. Eu brinquei ontem que eu só consigo pensar atividade remota de um semestre. Mais do que isso, aí eu vou adoecer. O vírus vai chegar se ele nem está aqui ainda. Eu vou dizer, corona, aparece, porque, né? Mas é importante que a gente saiba, e quando eu digo a gente, não é a sociedade apenas, que a gente saiba no coração. Nós, professores, Carolina, que adoramos ter o plano perfeito, e nós, aluno Wagner, que queremos saber o que vai acontecer no dia 20 de dezembro. Não sei, companheiro, né? Não sei. Adoraria saber. Deixa eu te contar, Wagner, este ano eu estou afastada por pós-doutorado. E achei que a minha vida estava brilhante. Filha crescida, casamento super bem, então aguentaria uma distância geográfica, e fui para Londres. Feliz, né, Wagner? Toda metida, assim, né? Uma paraense chegando em Londres. 20 dias depois eu volto, pandemia, tudo fechado, lá e aqui. E me pergunta, e o do pós-doc? Caminhando. Como eu esperava, não, Wagner. Mas eu posso contribuir para ele não ser uma frustração total. O que eu estou querendo chamar um pouco, e estou usando aqui, obviamente, os meus... Eu estou olhando, né? Mas isso é para todo o grupo que está com a gente. É dizer, que é olhar para as diretrizes, olhar para a nossa condição institucional e fazer as opções. Mas nós precisamos fazer as opções, gente. E aí, né, na Baixada Santista, a gente já trabalha com eixos, né, por isso que eu disse que eu trabalho no eixo ser humano e sua inserção social, então não sou professora de psicologia, mas a psicologia compõe um conjunto de saberes, né, na qual eu tenho um módulo de direitos humanos, constituição do humano, cultura e natureza. Então, daí é que a questão do tema transversal tem sido, para mim, viável, né? A gente tem mexido com isso. Mas eu quero... Ontem me chamaram de doida, mas eu quero integrar 2 módulos. Silvia, e aí eles não vão saber direito? Eu não sei se eles não vão saber direito. Mas não adianta a gente achar que nós vamos aprender e ensinar as mesmas coisas em tempo de pandemia, gente. Né? Ok. Desculpa, Amanda, me prolonguei. Como sempre. Desculpa. Meu marido aqui está assistindo e já mandou eu parar, porque eu já estou tomando muito tempo. Mas eu acho que a gente pode já fazer mais esse bloquinho de questões para encaminhar para o encerramento, né? Tem 2 questões que foram colocadas aqui que eu vou me permitir a resposta, se vocês me dão licença, os 3 palestrantes. A Estela Custódio, ela reforçou a positividade... A palavra é sua. Isso, a positividade em constituirmos comunidade de práticas. É a primeira vez que, pelo menos aqui nos Prodocs que a gente monta em Poços de Caldas, né, gente, a assessoria pedagógica desenvolve a formação pedagógica desde 2011 e o nosso alcance não é muito significativo. Ele é significativo, como a Silvia usou mais cedo, não estamos fazendo juízo de valor. Ele é muito significativo para quem está presente. Ele não é significativo no número alcançado. Então, que são coisas completamente distintas. Mas, Estela, essa sua ideia, ela comunga com o próximo passo que a gente gostaria de dar, e nós vamos construir Prodocs em função disso, não tão no sentido da comunidade de práticas, mas no sentido da comunidade de aprendizagem, para a gente provocar mais trocas, provocar mais compartilhamento de experiências. Eu acho que a gente pode crescer muito se a gente começar a elaborar programas de formação que contemplem essas questões. Então, e aí eu conto com todo mundo aderindo de novo, né? Não é só o ensino remoto emergencial que vai nos mobilizar, não, como disse a Silvia. E a Rita Nakadaira, ela diz assim, eu vou ler a frase dela: professor é real e tem que superar as suas limitações.
não estamos prontos. Super verdade, Rita, e é por essas considerações, por entender que a docência é uma profissão tão complexa, ela movimenta, ela não é estanque, ela é afetada por diferentes questões e diferentes variáveis, que a gente está aqui, que a gente construiu esses espaços, que a gente constrói periodicamente esses espaços para que a gente, não estando prontos, pelo menos consigamos criar competências que nos permitam enfrentar os desafios da docência com mais rigor, com mais competência, sendo mais humanos no que nós fazemos, porque a docência, ela é humana, ainda que a gente tenha conteúdos da nossa área que sejam conteúdos duros, rígidos, a docência que você pratica continua sendo humana. Então, a gente vai continuar trabalhando o Prodocs, nós estamos numa atividade muito legal aqui nesse movimento de oferta da formação pedagógica. A gente está linkado com o Departamento de Apoio Pedagógico de Alfenas também, isso aqui não é um movimento só de Poços Mais, eu acho que todo mundo deve levar esse crédito, porque realmente é um primeiro passo para as ações institucionais, para nos abraçarmos a todos, né? Falei um tanto também, Silvia, porque eu sou do seu time, que começa e não para. Vamos lá, Silvia, para você. A Tati Ishikawa, me perdoe se eu li o seu nome errado, ela diz assim, pensando nessa questão da educação democrática que você traz, né? Que nível de discussão está a questão da equidade do acesso dos estudantes no ensino remoto emergencial? E aí a Letícia Milani completa esse pensamento da Tati, dizendo assim, o letramento digital é importante para pensar essa equidade, assim como a articulação dos conteúdos com essa realidade do ensino remoto? Agora, para a Carol. O Gustavo Valdivieso diz assim, não faz sentido pensar metodologias ativas sem pensar a interação professor-aluno e sem pensar o processo de avaliação. A gente não está falando só de pensar a aula. Então, depois você fala um pouquinho sobre isso. E o Elias Ribeiro também completa essa ideia do Gustavo, dizendo assim, nós precisamos pensar a nossa concepção de ensinar, de aprender e de avaliar, coisas juntas. Vocês. Quem primeiro, Amanda? Pode ser, viu, Carol? Bom, acho que sobre o que o Gustavo colocou, eu acho que sim, a gente tem que pensar em tudo, e inclusive eu gostaria de deixar registrado que as experiências que ele tem em aula são também uma inspiração para muita coisa que eu venho estudando. E eu acho que um ponto importante para amarrar todas essas partes aí da aprendizagem é o colocar-se no lugar do outro. Então, quando a gente vai conceber a nossa programação, escolher como vai ser a nossa aula, entender como é a permissão por parte dos alunos, escolher como vai ser essa avaliação, colocar-se no lugar do outro, no nosso caso, no lugar do aluno, tentar ter a visão do docente, mas também o como o aluno está recebendo isso é importante. Então, sim, a gente tem que amarrar tudo, e sim, muitas vezes é muito difícil a gente fazer isso, mas é um aprendizado constante. Acho que é isso. Esse contínuo aprender, né, Carolina? E que a gente vai tecendo aí essas totalidades da ação formativa. Tati, você coloca e traz para nós um desafio muito concreto das universidades públicas, pelo menos das federais, que é a equidade de acesso, né? Aqui na Unifesp, nós fizemos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis fez um levantamento para chegar a esse número, cruzando com os dados também já disponíveis dos alunos que têm a bolsa permanência, né? Os que recebem a bolsa do Ministério
e a nossa bolsa, né? Nós chegamos a este número que eu falei, de 1.500 estudantes que precisam ser equipados, ou seja, eles precisam receber o seu equipamento, porque todos têm celulares, mas pelo esse levantamento ficou claro que alguns celulares não têm capacidade, então eles não conseguiriam acessar ao material disponível no ensino remoto. Mas, além do equipamento, num conjunto desses 1.500, nós teríamos também um conjunto de estudantes que têm o equipamento, seja um celular, ou um tablet, ou um computador de mesa. O computador de mesa é o mais difícil dos alunos terem referido, né? Alguns estão em república, alguns estão em casa, assim como nós, professores, e dividimos o computador com o resto da família. Então, também é importante dizer que o ensino remoto, ele exige também dos docentes outros movimentos. Nós, professoras, na condição de mulheres, temos uma série de responsabilidades que temos dividido com os nossos maridos, mas nitidamente todas nós mulheres sentimos que somos nós que temos que organizar almoço, jantar, filhos, horários, né? Então, muitas vezes a atividade proposta nós não estamos disponíveis, né? Ou seja, ela bate com alguma coisa. Então, isso também está com os estudantes. Mas com relação ao acesso, além do equipamento, nós identificamos a necessidade de modem, né? E a necessidade de maior uma ampliação das contas de internet, melhorando a banda larga. Então, é preciso haver uma negociação com as companhias, Vivo, Oi, Claro, para que isso já foi feito pelos estaduais paulistas, para que elas possam subsidiar as universidades e as universidades possam subsidiar estes estudantes, né? Hoje, esta é uma questão muito delicada para nós, Tati, porque a gente não consegue decidir o início das atividades remotas, nós não estamos em atividade remota, o semestre está suspenso, nós estamos com atividades optativas, né, na graduação, enquanto nós não tivermos a resposta institucional de como vamos fazer com 1.500, porque senão, de cara, a gente já começa uma experiência excluindo 1.500 estudantes, né, e não estamos aceitando que isso seja pouco, porque a gente tem 20 mil, são 1.500 estudantes. E ainda assim, já sabemos, pela experiência de outras universidades públicas, como a Unicamp, que retomou uma semana depois, do dia 16 de março, quando as atividades são paralisadas no estado de São Paulo, que alguns estudantes, com tudo isso, ainda não têm acesso. São nossos estudantes, por exemplo, quilombolas e indígenas. Então, nós já sabemos que nós teremos que assumir o compromisso com esses estudantes, que no retorno às atividades presenciais, estes estudantes terão que ter garantido o acesso às atividades presenciais. Então, vejam aí esta complexidade, mas na direção do que o Wagner falou, é só com a transparência e com a clareza que a gente vai conseguir enfrentar. Então, as coisas não são fáceis, nós na universidade pública não temos orçamento, o Ministério pediu um levantamento e sinalizou com uma possibilidade de ajuda, mas essa ajuda, que não é uma ajuda, na verdade, deveria ser política do Ministério da Educação do Brasil neste momento, né? Mas ela ainda não se concretizou. Nesse sentido, pensar letramento digital e articulação de conteúdos é pensar equidade de acesso, né? Então, a gente vai ter que ter uma adaptação às plataformas. Temos estudantes, acho que mais professores, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas aqui nós temos mais professores que não conheciam o Moodle do que os estudantes. Os estudantes é que diziam, vai lá, professora, faz isso, professora, tem isso. Silvia, calma, dá certo, abre assim, né? Calma, vai dar. No início dessa sessão, um colega falou, eu vou derrubar. Eu dizia, gente, o que é derrubar? Né? Então, fui aprendendo com eles, estudantes. Mas, sem dúvida, isso não é para todos. E, em particular, eu estou muito preocupada no sentido de estar ocupada com os ingressantes.
porque os ingressantes são os nossos estudantes que não viveram a universidade. Eles estão loucos, ainda que, ao chegarem no presencial, eles vão dizer, nossa, se eu soubesse que essa chatice eu não tinha esperado, continua no remoto, né? Mas eles querem a universidade. E nós temos que oferecer a universidade que nós temos é esta, né? Ela é rica, porque tem a Maria Clara. Agora não vai ter lá em Poços de Caldas, não tem a Maria Clara, mas ela tem as suas complexidades. Então, acho que é importante nós nos ocuparmos do que vamos fazer no ensino remoto com todos os estudantes, todos e todas, mas temos um olhar de muito acolhimento ao nosso ingressante, não é? E dizermos a ele da nossa alegria de recebê-los e de tê-los como companheiros e companheiras no enfrentamento da pandemia. E olha que coisa boa, eles já vão encontrar uma universidade transformada, na dor, mas transformada. Então, vamos lá, e eles vão nos ensinar algumas coisas também. Mas estamos investindo na articulação de conteúdos depois do letramento. O letramento está sendo feito de uma forma similar ao que a professora Amanda está organizando, né? Então, estamos aí com um certo portfólio de cursos. Então, a gente teve o Moodle, eu vou fazer o Moodle de vocês, né? Mas estamos os NDEs dos cursos e as câmaras de graduação têm discutido a articulação de conteúdo, né? Quem sabe a gente consegue misturar mais do que misturava no presencial. Obrigada, Silvia, obrigada, Carol. Disso que nós falamos agora, né, a propósito, eu vou enviar depois para o WhatsApp de vocês a chuva de elogios da atividade. Obrigado para quem está nos acompanhando, que sabe que ontem foi difícil. Os problemas técnicos acabaram nos colocando algumas apreensões para hoje. Então, obrigado por esse feedback positivo que vocês nos enviaram. Eu faço questão de enviar a mensagem de vocês para os palestrantes, para eles perceberem quanto produtivo foi o dia. Nesse sentido do que a gente veio falando agora no final, eu acho que há duas questões que a gente precisa colocar em mente para linkar com as atividades que vêm. A primeira, ela diz respeito a essas possibilidades de articulações. Nós, o pessoal do ICSA, que está aí online conosco, que nascemos interdisciplinares, vocês, Silvia, né, da Baixada, nós precisamos usar esse momento para potencializar os nossos modelos, para potencializar a formação dos nossos estudantes. E não impede que os tradicionais nos apoiem com a experiência deles e acabem aprendendo conosco algumas formas de articular, de interagir, de tornar o curso mais interdisciplinar naquilo que for possível, sem abandonar a disciplinaridade, porque ninguém diz isso, mas permitir os diálogos. E valorizar os lugares colaborativos, em que as pessoas aprendem umas com as outras. E isso tudo vai nos levar a pensar o planejamento do ensino, o planejamento da aula, todas essas questões precisam estar refletidas lá. E agora que a gente está falando de um momento de ensino remoto, o nosso planejamento, como a Carol disse lá no comecinho, não pode ser o mesmo. E então, o nosso encadeamento de discussões vai nos levar a refletir essas questões. E, por outro lado, a segunda coisa que eu acho que precisa estar conosco nessa linha, nessa construção que nós estamos agora, é de que acordos pedagógicos, contratos didáticos, que são termos que a gente usa corriqueiramente, e que às vezes a gente tem algum receio de deixar isso mais explícito, eles não diminuem a nossa autoridade enquanto docentes. Eles não impedem que a nossa autonomia docente continue valendo. Muito pelo contrário. Esses acordos, esses contratos, eles nos aproximam dos nossos estudantes e fazem a formação que a gente oferece para eles muito mais potente. Então, pensar nessas coisas para a gente engrenar nos módulos que seguem. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês três, Silvia, Carol, Wagner. Foi um gosto ter essa atividade.
Ontem eu pequei por não fazer o agradecimento devido à Gabriela, que ficou conosco aquele tempo todo. Obrigado, Gabriela. Obrigado hoje novamente. Obrigado ao Cássio, que hoje dividiu essa tradução com ela, e que ainda que as pessoas que se inscreveram não estão presentes hoje, nós julgamos importante manter o serviço, porque isso está gravado, e quem vier depois vai ter o direito de ouvir junto com a gente coisas tão produtivas como tivemos hoje, como essas que foram ditas hoje. Eu acredito que nós vamos manter esse modelo, para quem ainda estiver acompanhando, eu vou mandar um e-mail novamente. Esse modelo de hoje foi melhor que o de ontem, foi o nosso plano B, e eu preciso agradecer, em nome de todo mundo que está na organização comigo, Carol, Laus, Luciana, Danilo, eu preciso agradecer o Leonardo, que é o diretor do campus aqui de Poços de Caldas, que nos trouxe essa opção B e falou assim, ó, vamos fazer. E então é mais um na nossa comissão aqui, que permitiu que hoje fosse melhor que ontem, e tomara que amanhã seja ainda melhor que hoje. Nos vemos amanhã, enviarei esse link para todo mundo que está inscrito, pedirei aos palestrantes para disponibilizar o material da atividade, envio para todo mundo também assim que eu conseguir, e muito obrigado por estarem aqui conosco, e até amanhã. Gente, um beijo, viu? Um abraço enorme. Muito obrigada. Obrigada pela participação, todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tamo junto. Vamos fazer a travessia. Vamos fazer.